Então, relativamente à questão do portfólio, eu vou projetar a minha tela só para tentar aqui esclarecer. Este é o modelo de portfólio que vocês têm, só um bocadinho, para vos ver, no meu segundo ecrã. Acho que já vejo toda a gente. Ok. Então, estão a ver o modelo de portfólio, correto? Pronto, estão sim? Sim, sim. Então, como podem verificar, isto é bastante sucinto, não tem aqui muita coisa para colocarem, mas pronto, tem estes espacinhos e vocês depois nestes espacinhos conseguem escrever, em tudo o resto não conseguem escrever. Não sei se alguém já testou e já experimentou. E depois esses imagens também é relativamente simples, clicam aqui, tem que ter a imagem já guardada no computador e ela vai ser inserida. Isto faz algumas limitações, não é? Nomeadamente, por exemplo, nesta primeira sessão em que vocês têm duas tarefas para incluir, que é a tarefa da assinatura e da lista das etiquetas, não é? Que também me mandaram por mail, mas também seria interessante colocarem no portfólio. Se logo aí seriam, teoricamente, duas imagens. E depois ainda deveriam incluir aqui, de alguma forma, o exercício de pesquisa, não é? Que iriam preparar para as vossas turmas, como a Lúcia disse muito bem, acho uma excelente ideia, assim, umas atividadezinhas de pesquisas de imagens, de vídeos, no caso do pré-escolar e no caso dos outros colegas de outros grupos disciplinares, estarem à vontade para preparar o que quiserem. Isto já limita um bocadinho, portanto, se não quiserem usar este modelo, o que eu vos peço é que tentem seguir esta estrutura, não é? Fazerem a capa desta forma, terem um rodapé, terem um cabeçalho, o logotipo do Centro de Formação encontra-se na internet facilmente, portanto é isso só que eu peço, está bem? Mas sim, assim, penso que esclarecer relativamente à primeira sessão, o que devem inserir no portfólio é esse exercício da assinatura e do grupo de etiqueta e do grupo de contactos e também o exercício de pesquisa, preparação de exercício de pesquisa, está bem? E essas duas tarefas devem inserir aqui na primeira sessão, está bom? Sim, Joana, só uma coisa, por favor. Quando se pede a descrição, temos que indicar os passos, portanto, pode começar por descrever a ferramenta, no caso da primeira sessão. Nesta primeira sessão trabalhámos o motor de busca Google, o motor de busca da Google. Sim, está bem, está certo. Por aí, Está sim, bem, certo. acho que é mais por aí, mais isso do que propriamente estarem a dizer passo a passo que fizeram, isso é uma trabalheira. É mais descrever a ferramenta, no caso do e-mail, que era a outra ferramenta que íamos trabalhar. Trabalhámos também a ferramenta de correio eletrónico de e-mail, que permite enviar e receber mensagens de correio eletrónico, permite anexar ficheiros. Trabalhámos também as listas de contactos, portanto é um bocadinho a descrição daquilo que foi a utilização da ferramenta. Está bem, obrigada. Joana, posso só interromper por um bocadinho, mas é um outro assunto que não tem a ver com o que estamos a falar agora, mas é que eu fui verificar em termos de cronograma das sessões e pareceu-me que houve uma alteração, porque inicialmente estava previsto o dia 29 e agora aparece-me o dia 30, eu não sei já onde é que eu vi dia 30. Então já não sou eu a única, mas eu vou ter que faltar a esse dia. Eu 30 também não posso estar mesmo. Porque não, eu estava a contar coisas em função dessa calendarização que me foi entregue. É mesmo isso, porque eu tinha a ideia, eu assinalei 29 e agora apareceu-me o dia 30 e o dia 30 Sim, também vai ser difícil vir à sessão. Isso é uma alteração feita, entretanto, por incompatibilidade de horários, porque eu fui convocada para uma outra formação, tenho que fazer. Só que eu também não consigo vir dia 30. Vocês também não receberam a atualização, foi isso? Não, eu só verifiquei agora na primeira sessão quando realmente me apercebi. A atualização já veio depois da inscrição e as coisas foram sendo programadas a fazer para o dia 29. Eu também tenho esse problema, ou essa situação, pronto. Sim, compreendo. Eu nem sequer tenho hipótese de assistir num outro local, eventualmente poderia ser a possibilidade de assistir noutro local, mas eu não tenho essa possibilidade. Não tem mesmo hipótese, Dália. É assim, eu não sei, nós não temos grande hipótese de mudar esta data, porque realmente foi muito estudada a questão do 29, que era a data prevista inicialmente. Quando nos fomos confrontados com a questão de ter sido convocada para uma formação que tem que fazer mesmo naquela data e não há outra, nós tentámos ver a questão, porque nós sabemos que é véspera de feriado e possivelmente poderá também ser... Eu vou estar de viagem a essa hora. Certo. Vânia, não se consegue ligar em viagem, por mim não há problema. Dificilmente. É um gasto de dados, ainda por cima
vou num carro que é muito complicado, Olha, porque é uma carrinha... Eu vou num avião, portanto dificilmente consigo. Já não é mau, eu vou numa carrinha de transporte a fazer barulho, é difícil ir de... Ok. É assim, eu realmente pensei que vocês tivessem sido informados disso, dessa mudança de calendarização. Não vejo grandes opções de mudança, mas eu posso falar com o centro de formação e ver se há alguma data alternativa. Há mais alguém nesta situação? É que é claro que nós temos tempo para faltar. O problema é se acontece uma coisa qualquer e acumulamos uma outra falta e à partida ficamos limitados na conclusão da ação. A falta, em princípio, não inviabiliza nada, não é? Pronto, sim, exatamente. Agora a preocupação é se existir outra falta que não conseguimos controlar. Certo. Idália, eu vou tentar saber, está bem? Pronto, porque realmente esta data é que está estabelecida, entretanto, foi aquilo que ficou definido no final. Claro que nós temos aqui a notazinha que o programa pode ser sempre alterado de acordo com os interesses da organização, que foi o caso, mas pronto, eu vou falar com o Centro de Formação, ver se há alguma hipótese de alterar esta data, mas também não vejo grandes hipóteses, porque eu nem a 28, portanto, nós inicialmente tentámos antecipar para 28, mas o 28 eu também estou em formação, uma formação de 2 dias, 28 e 29 de novembro. E portanto foi um bocadinho por aí, mas eu posso falar com o Dr. Joaquim, está bem? Depois informo toda a E para dezembro não vê essa possibilidade de juntar a... Para dezembro nós depois temos, deixa-me só ver... 6, só temos a 6. A 6, só se fosse, depois, só se fosse a 8 ou 8 de 12, eventualmente. 8 é feriado. É feriado. Pois, exatamente. Depois temos essa questão também dos feriados e das e o 9 também há quem... O 9, lá temos 9, pode haver alguém também nessas situações. Aqui foi mesmo a alteração da data, quando já estava... Sim, Vânia, mas pronto. Na inscrição, sim, mas pronto. Eu compreendo. Pronto, deixe-me ver, está bem? Deixe-me ver, vou falar, assim que a sessão acabe, mando um mail ao Dr. Joaquim, questionar se é possível fazer alguma alteração. Corremos sempre o risco que as restantes colegas também tenham algum compromisso, não é? Na data que houver como possível alteração. Deixe-me ver, depois na próxima semana eu já vos digo alguma coisa, está bem? Já vemos aqui. Sim, mas de facto é que se soubéssemos antes, teria sido mais fácil conciliar aqui a gestão desta falta, não é? Mas assim, na própria da hora, não é muito fácil gerir. Mas não foram todos informados? É só isso que eu preciso entender. Não receberam essa informação? Não, eu só soube na sessão, na terça-feira. Quando viu a calendarização, quando viu aquela calendarização. Exatamente. Eu só me apercebi agora. Eu até pensei que me tivesse enganado e por o dia tivesse visto, mas pelos vistos não. Eu assinalei no computador, já para me lembrar das formações, que eu ando um bocado esquecida, e pensei, olha, enganei-me, depois jurei que tinha visto 29, e afinal é 30. Pronto, não. Foi mas não. Eu não me tinha apercebido ainda, porque eu tomei nota e esqueci. Não, isso foi uma mudança feita e agendada e ajustada com o centro de formação. Eu pensei que tivessem, porque essa parte não passa por mim, pensei que tivessem sido informadas, entretanto, dessa atualização de calendário. Como não é o caso, eu vou dizer, então vou fazer aquilo que já disse, portanto vou contactar o Dr. Joaquim, vou ver possibilidades de datas alternativas e depois na semana que vem falamos sobre isso, está bem? Se houver alguma data alternativa, imaginando que arranjamos aqui 2 datas alternativas, que não podem ser muito para além do dia 6, porque depois colide com a entrega do trabalho, com a entrega que eu tenho também para fazer para a sessão ser fechada. Tem isto, mexe aqui com timings que estão muito curtos neste caso, está bem? Mas depois nós ajustamos também para a semana. Obrigada. Está, claro que sim. Se puder ser bom para toda a gente, é sempre melhor. Ana, diga, por favor. Olá, boa tarde. Depois eu consegui descobrir que o problema é mesmo a conta Google estava cheia. Eu experimentei com outro computador, não estava a dar também, e tinha uma conta antiga, e experimentei com a conta antiga, porque eu tenho a conta completamente cheia. Sim, era o que eu lhe ia dizer, se não me dissesse nada, não me ia lembrar, mas sim, também da pesquisa que eu fiz, foi a conclusão a que cheguei, é que eventualmente apagando alguma coisa conseguiria submeter o fecheiro. Está bem? Pronto, consegui. E diga-me só uma coisa, nós também temos que enviar, para além de colocar no portfólio, também temos que enviar por mail a tarefa que estava lá. Eu pensei que não tínhamos de enviar. Ora, então vamos lá.
que Vou colocávamos no compartilhar aqui. portfólio. Só um bocadinho. E tenho outra questão, para aproveitar o documento, portanto, já criado, dá para inserir uma outra janela para colocar essa dá. tarefa? A Não dá, pesquisa? porque eu Pois. próprio estive a testar. O que eu Então, posso, como é que podemos fazer? eu posso sugerir que façam é que façam os prints, convertam-nos, imaginem, a assinatura e a lista de contactos, que é um de ser de duas imagens diferentes, vocês depois convertem numa só imagem. Trabalhar no Paint, por exemplo? Bem, então no Word, por exemplo, inserem a imagem uma junto à outra, com a ferramentazinha de recorte, fazem daquilo só uma imagem. E aquilo passa a ser só uma imagem. E depois a outra imagem, por exemplo. Está bem? Ok, tá, obrigada. E temos que enviar então por mail essa A assinatura única coisa que tem que enviar por mail é isto que aqui está, o ponto 3. e temos datas específicas para fazer as tarefas? Não, como eu estava a dizer no início logo da sessão, Não, peço desculpa. claro que, não faz mal. Claro que as tarefas da sessão, teoricamente, são para realizar durante a sessão. Pronto, por exemplo, hoje a tarefa da sessão é esta aqui do Google do calendário. E depois é suposto, já estou a ficar preocupada outra vez com o tempo, mas é suposto depois enviar aqui durante a sessão. Tudo o resto é para vocês gerirem, Ana Rita. Portanto, basicamente, eu depois o que vou avaliar, para além destas tarefazinhas pequeninas que vocês vão fazendo e que são da sessão, o que eu vou avaliar é o portfólio. O portfólio vocês só me entregam no final. Portanto, se fazem as tarefas durante aquilo que está na calendarização, não é? Teoricamente, isso é um trabalho que vocês gerem. Um trabalho assim que não é gerido por vocês, está bem? Portanto, as únicas que têm que ser feitas, teoricamente, durante as sessões, são aquelas que eu vos digo, olha, então vamos fazer isto agora, não é? Que foi o caso do formulário na sessão passada. Está bem? De resto, vocês gerem o tempo da forma que vos for mais conveniente. Está bom? Tá, obrigada. Tá? Podemos então começar? Sim? Pronto. Relativamente à questão da calendarização, eu vou então falar, depois para a semana falamos e tentamos ver o que for melhor para todos nós, está bem? Como é óbvio, para que isto funcione. Então, como se aperceberam na sessão passada, nós não conseguimos ir aqui à parte do e-mail, do correio eletrónico, e portanto eu vou começar por aí. Eu penso que todos vocês têm já esta noção de que nós atualmente, quando criamos um e-mail no Gmail, nós não criamos só um e-mail, criamos um acesso a uma panóplia de serviços da Google, onde o e-mail eventualmente será o mais conhecido e o mais usado, mas que depois nos dá acesso a uma série de outras ferramentas, algumas delas que nós vamos analisar aqui durante as sessões. Então, vamos aqui ao e-mail, portanto eu penso que toda a gente sabe aceder ao e-mail, não é? Tem que escolher um utilizador, tem que ter uma password, a password convém que seja uma password segura, e depois, quando entra no seu e-mail, acede a uma área que é a caixa de entrada, que é isto que vocês estão a ver neste momento, que é precisamente deste e-mail que eu criei para a formação. O que é que eu gostaria aqui de destacar? Eu não sei se vocês já se perceberam, isto é uma área que costuma estar tapada, aqui esta área lateral, aqui do lado direito, nós temos aqui uma série de iconezinhos que funcionam como atalhos. Isto muitas vezes está escondido. Repararam? O que é que eu fiz agora? Escondi. Muitas vezes esta barrinha lateral está escondida e nós não sabemos que ela existe. E, portanto, como é que nós conseguimos pô-la ativa? Fazendo isto que eu acabei de fazer. Portanto, clicando aqui neste iconezinho e já temos então acesso a algumas ferramentas que fazem parte então daqui destas aplicações, destas Google Apps que nós vamos trabalhar, muitas delas, não é? Nomeadamente o calendário, ainda hoje, a Drive, o Meet, etc. O que é que aqui é possível fazer? Portanto, aqui uma das ferramentas que aparece sempre disponível é o calendário, porque está muito associado também à gestão das nossas tarefas e é uma ferramenta extremamente útil. Temos aqui o Keep, que é uma espécie de uma anotações que podemos fazer, e temos as tarefas, as tasks, que funcionam também em articulação com o calendário. Isto aqui já fui eu que instalei a posteriori, é um suplemento do Zoom, que nós podemos instalar vindo aqui ao mais, no obter suplementos, que é bastante útil quando nós trabalhamos também, por exemplo, com o Zoom, que é o meu caso, muito na pandemia, não é? A minha escola optou-se por se usar o Zoom, e também no âmbito de formação eu uso o Zoom. E, portanto, a partir daqui podemos aceder ao Zoom automaticamente. E depois também permite no calendário fazer marcação de reuniões, escolhendo entre o Meet ou o Zoom. Portanto, queria então destacar esta barrinha.
E depois, gostaria de vir aqui um bocadinho, antes de vos explicar aqui a parte da composição e estes marcadores que aqui temos, eu gostaria também de vos mostrar aqui a parte das definições. Há aqui algumas coisas importantes nas configurações, nas definições, que muitas vezes nós desconhecemos, mas que algumas de vocês também já passaram a conhecer, porque já iniciaram a tarefa, que era a tarefa da ação passada. Aqui temos algumas coisas, algumas configurações rápidas. Uma das coisas que nós podemos, por exemplo, fazer é personalizar aqui o chat e o Meet, por exemplo, personalizando. Nós podemos fazer com que o Google Chat, que é uma ferramenta que eu pessoalmente não uso muito, mas podemos ativá-la, e o Google Meet estejam automaticamente atualizados e que apareçam, ele está a fazer a atualização, que apareçam aqui. Reparem que há um bocado, não sei se aperceberam, talvez não, estas duas áreas não estavam disponíveis, não existiam aqui. Agora passaram a existir. Isto significa que eu consigo também, de uma forma rápida, através do meu ambiente de e-mail, marcar, por exemplo, uma reunião no Meet, ou aceder a uma reunião através do Meet, que é o sistema de videoconferência da Google, equivalente ao Zoom que nós estamos a usar neste momento. Até agora tudo bem? Sim? Sim. Continuando aqui nas configurações, temos também aqui algumas configurações de densidade, de visualização, que tem a ver aqui com visualização. Reparem que eu, quando modifico estas ferramentas, ele vai-nos fazendo aqui alguns ajustes na visualização dos e-mails. Vocês deverão escolher aquela que para vocês, se for a mais adequada. A pré-definida dá-vos uma pré-visualização ali dos e-mails, esta também. Esta dá-nos também a pré-definida, por exemplo, a lista, se há um anexo, demonstra que temos um anexo. A normal não nos dá essa indicação aqui tão visível. Depois temos os temas, que é aquilo que nós vemos aqui à volta do e-mail. Podemos personalizar ou escolher um dos que está pré-definidos também. Depois aqui algumas predefinições também da caixa de entrada, que vocês podem alterar. Reparem que eu alterando, eu normalmente uso as pré-definições, mas vocês podem explorar um pouco isto depois em casa com tempo e verem aquela que melhor se adequa à vossa experiência no e-mail. O painel de leitura e esta parte aqui dos e-mails por discussão não é propriamente muito importante. Agora, o que gostaria também de destacar é aqui ver todas as definições. E a tarefa que eu vos atribuí, uma das tarefas que era a assinatura, era aqui precisamente que vocês poderiam fazer. Aqui no separador das definições, no geral, nós temos aqui uma panóplia de ferramentas, algumas delas bastante interessantes, como por exemplo a assinatura. Uma das colegas que me mandou um e-mail, que eu já dei uma vista de olhos, disse precisamente que não tinha a assinatura configurada. E portanto é aqui que nós podemos, portanto andando aqui com o scroll para baixo, não é? Nós temos aqui uma série de coisas, eu posso explorar, mas o tempo também já não permite explorar assim muito, mas pronto, temos aqui o idioma, atenção aqui à questão do idioma, às vezes nós, e isso acontece muito com os alunos, o idioma estar em português do Brasil ou em inglês, e depois vai fazer algumas, não direi limitações, mas pode, por exemplo, em algumas ferramentas como o Google Sheets, por exemplo, se eu escolho português do Brasil, quando eu aplico um formato de moeda, ele aplica-me em reais, por exemplo, e não em euros, e portanto isso pode influenciar negativamente uma experiência posterior. Portanto, temos aqui o idioma que convém que vocês alterem para português de Portugal, se for esse o vosso interesse, claro. Depois, o código associado ao número de telefone, quantos mails podemos ver por página. Esta parte aqui para mim é importante, que tem a ver com, às vezes nós sem querer mandamos um e-mail rapidamente, esquecemos de anexar, ou esquecemos de escrever alguma coisa, ou clicamos sem querer. Nós podemos predefinir quantos segundos temos para nos aparecer uma mensagenzinha em baixo, que diz anular o envio. Não sei se já se aperceberam que isso acontece. Nós podemos predefinir o tempo que temos para anular o envio. Eu, por exemplo, predefini 10 segundos. Eu acho que o que está por definição são 5 segundos. Eu alterei para 10 segundos, precisamente para ter um bocadinho mais de tempo, caso me arrependa, de poder anular o envio do e-mail. Está bem? Portanto, acho que é uma coisa importante também que podem configurar. Depois, eu peço desculpa que eu estou super constipada, estou assim um bocadinho nasalada, com a minha voz nasalada. Depois, mais coisas importantes aqui que eu gostaria de destacar. E se houver alguma que vocês queiram que eu especifique, digam-me também, por favor. O estilo do texto, eu também costumo alterar isto, eu sou um bocadinho picuinhas aqui com a forma como escrevo os meus e-mails, então vocês imaginem que gostam, têm esta
esta questão de gostar de um tipo de letra especificamente ou de uma cor específica. Eu normalmente altero sempre o meu tipo de letra para o trebuchet, que é a minha letra, o tipo de letra favorito, e portanto vocês podem escolher qualquer um dos tipos de letra que a Google vos disponibiliza aqui, por definição, e o que é que vai fazer? O mail que vocês vão escrever já vai ficar com aquele tipo de letra, pré-definidamente. E podem também, por exemplo, alterar a cor, ok, do texto. Mais coisas aqui importantes, a gramática, a ortografia, correção automática, vocês podem ativar ou desativar. A composição inteligente tem a ver com, às vezes nós estamos a escrever bom e ele diz-vos logo o dia, não é? Sugere logo que vocês completem com o dia, portanto isto podem ativar ou desativar. E aqui em baixo então vou já passar aqui para a parte da assinatura. Sim, Lúcia, antes de avançar para a assinatura. Força. Lúcia. Peço desculpa, estou aqui com alguma dificuldade em desmarcar, agora fiquei sem câmara. Não, mas estão-me a ouvir, não estão? Só tinha uma questão, não sei se é adequada aqui, se é pertinente nesta fase. Se nós quisermos ter conhecimento se a pessoa leu o documento, mas leu mesmo, não é só que recebeu. É uma boa pergunta e eu respondo já. Infelizmente, os mails Gmail pessoais, ou seja, aqueles que nós criamos, da nossa, não permitem isso, não têm essa funcionalidade. Normalmente os mails institucionais têm, só que tem que ser ativada pelos gestores. Não sei se a Lúcia no seu agrupamento de escolas tem e-mail institucional. Neste momento ainda não temos o nosso pessoal, pelo menos na minha escola é assim que funcionamos, mas se houver um de instituição podemos. O pessoal não tem essa possibilidade. O Gmail ainda não disponibiliza, como por exemplo o Hotmail, o Outlook disponibiliza. Aqui não disponibiliza essa funcionalidade. Os profissionais sim já permitem, não é que leia, mas é o recibo de leitura. Vai dar ao mesmo. Os profissionais permitem, tanto que eu posso lhe mostrar aqui, deixa-me ver, aqui no Compor. Isto é um mail profissional, este que eu agora estou a projetar. E onde é que eu tenho isso? Agendar envio, não. Aqui, solicitar recibo de leitura. Está a ver? Portanto, no meu mail profissional, eu tenho aqui o solicitar recibo de leitura. Portanto, quando eu mando o mail à pessoa, a pessoa, quando abre o mail e lê o mail, depois, ao fechar, é pedido este recibozinho e eu depois recebo o recibo que me indica se a pessoa recebeu ou não. No pessoal, isso não é possível. Eu vou aqui já fazer a composição. Repare que não aparece aqui. Não aparece aqui essa ferramenta disponível. Então, se eu quiser ter acesso à informação de que os pais receberam o e-mail que eu enviei, por exemplo, só mesmo através do e-mail institucional. Sim, do e-mail institucional, e se conseguiria que a pessoa mande o recibo, sim. Aqui no pessoal não tem muito como você pedir, solicitar mesmo o feedback à pessoa de como recebeu. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não há outra forma, está bem, Lúcia? Nos pessoais, nos institucionais, temos esta ferramenta que tem que ser depois ativada pelo gestor. Gera o institucional da escola, sim. No meu caso não sou eu que giro, mas o meu colega tem esta funcionalidade ativa que é bastante útil, nomeadamente quando há contacto com pais ou alguns mails importantes. É bastante útil. Sim, é uma das menos-valias aqui do Gmail nesse aspecto, quando trabalhamos com o Gmail pessoal, mas em contexto profissional, é de facto uma falha. Pronto, e depois então aqui a assinatura. Como é que se cria uma nova assinatura? Eu posso ter 10 assinaturas se eu quiser, ok? Eu posso ter as assinaturas que eu quiser e depois, de acordo com o e-mail que eu envio, posso alternar entre assinaturas, ok? Então, como é que isso se faz? É aqui no criar nova, eu dou o nome à assinatura, imaginem que esta é a assinatura 2, crio e depois aqui, do lado direito, vou configurar a assinatura. Esta é a minha assinatura 1, dizia Joana Sousa, formadora. Aqui eu posso criar qualquer coisa, como professora Joana Sousa. Fiz aqui um erro. Joana Sousa. E depois podia pôr, sei lá, o meu e-mail, por exemplo, ou a morada da escola. Exemplo, ok? Isto seria a minha assinatura. Também posso fazer algumas configurações na assinatura, mudar tipos de letra, pôr a bold, posso fazer uma série de coisas. Posso inserir imagens, que é o caso da minha primeira assinatura, não é? Tem aqui uma imagenzinha. Posso inserir imagens,
depois as imagens vou buscar, posso carregar, ou se tiver já imagens guardadas na minha drive, posso selecioná-las e inicio. Ok? Ela ficou um bocadinho grande, eu devo sempre reduzir a imagem, como é óbvio. Eu inseri a imagem no sítio errado, devia ter selecionado aqui o final. Selecionar, agora sim já ficou no sítio certo, pequenina, média, grande, de acordo com aquilo que vocês quiserem, ou então remover. E pronto. É assim que se cria uma assinatura. Depois o que é que devemos ter cuidado em fazer? É aqui alterar qual é a definição da assinatura, qual é a assinatura que eu quero usar, se a assinatura 1, se a assinatura 2, e o que é que eu quero fazer, se quero usar essa assinatura em novos mails, ou seja, sempre que eu componho uma nova mensagem, a assinatura fica logo automaticamente, ou se quer em respostas e encaminhamentos, ou se não quer, em respostas e encaminhamentos de uma assinatura, também posso dizer que não quero, sem assinatura. Andreia. Olá, boa tarde. Nós temos uma questão. Relativamente ao pedir o recibo, tem que estar ativo pelo administrador. Sim. Se o administrador não nos der essa opção, nós não conseguimos pedir o recibo. Vocês têm e-mail institucional? Temos. Sim. Se não tem, não aparece essa opção, não. Então proponham, porque isso é uma funcionalidade que está disponível para e-mails institucionais. Ok. Obrigada. De nada. Pronto. Aqui relativamente à assinatura também está. As respostas automáticas, isto também costuma ser interessante, sobretudo quando estamos de férias ou quando estamos ausentes, por exemplo, uma baixa médica ou algo do género, nós podemos pôr uma mensagem de resposta automática, ou seja, por exemplo, agora quando vier as férias, que não são férias, são umas interrupções, mas pronto, a partir de 25 até de novembro, não, de 25 de dezembro, de 25 de dezembro até 1 de janeiro, pode ser precisamente. Assunto, ausência. E depois escreve um textinho. Informo que me encontro ausente de serviço. Responderei com brevidade. Ou responderei no regresso. Qualquer coisa, não é? Só para vocês terem como exemplo. E pronto, guardam as alterações e isto fica automaticamente configurado na vossa conta de e-mail. Pronto, depois tenho que me lembrar de retirar aquela mensagem. Em termos de configurações, sim, Andreia? Sim? Peço desculpa, hoje estamos muito curiosas. Fazem... Não, nós aqui podemos ter esta resposta automática por um período de tempo, ou seja, por dias, não é? E se nós, por exemplo, quisermos desativar a recepção de e-mails a partir de uma certa hora até outra? Desativar, mas por horas. Ou seja, não recebermos e-mails, imagina, a partir das 7 da tarde até às 8 da manhã. É possível fazê-lo? Não sei se isso é possível fazer. Olha, uma boa questão. Não sei, mas posso explorar. Desativar. Isto porque às vezes, sim, porque às vezes os encarregados de educação enviam e-mails fora de horas. Sim. Pronto, e era para o que eu costumo fazer. Limitar. Sim. Olha, eu não sei responder, tenho que ser sincera. Não sei responder se é possível desativar. Provavelmente está-me a dizer isso porque tem o mail configurado no telemóvel, certo? Sim, exatamente. E o que eu costumo dizer aos meus colegas quando se começam a queixar é para eles desativarem o mail do telemóvel. Mas pronto, mas eu também compreendo que também é útil em outras situações. Desativar recepção de e-mails. Eu vou apontar só para não me esquecer, está bem? Durante um Sim, a nossa questão é porque nós conseguimos agendar o envio de e-mails, por exemplo, para enviar só a partir de uma certa hora. Certo. Não conseguimos, pronto, não conseguimos Eu não sei se é possível, tenho que explorar. Okay. Realmente é uma coisa que nunca me foi questionada, nem eu nunca me questionei, não é? Pronto, somos as primeiras. Mas obrigada, é sempre bom. Olha, já estou com o Dr. Joaquim, é mesmo desafiar-me assim a explorar as coisas ainda um pouco mais. Bem, obrigada. Obrigada eu, e peço desculpa não saber responder já, mas eu vou-lhe dar a resposta seguramente. Mais coisas, também os marcadores. Nós podemos gerir aqui, ou depois gerimos aqui diretamente. Temos aqui a caixa de entrada, também podemos fazer algumas configurações. Isto são tudo configurações que vocês podem fazer quando criam o e-mail ou a posteriori. Depois explorem um bocadinho isto também, está bem?
Importação de contas, por exemplo, nós podemos querer configurar, aqui é mais no encaminhamento, configurar, por exemplo, o encaminhamento de um determinado mail que temos para outro, podemos fazer aqui. Endereços bloqueados, podemos, isto sim, bloquear determinados endereços. Imaginem que por algum motivo se incompatibilizam com alguém ou com um e-mail específico que vos envia spam constantemente e os filtros de spam não fazem esse bloqueio. Vocês podem vir aqui e criar novos filtros, também podem fazer isso. E depois o encaminhamento, alguns suplementos que eu também já mostrei que podem gerir a partir daqui, mas que também podem gerir a partir da parte dos suplementos. Chat e Meet podem ativar ou desativar. Avançadas, temos aqui também algumas coisas que eu própria nunca explorei muito. Os temas é para vocês definirem um tema próprio e penso que em termos assim daquilo que é o mais essencial das configurações, eu penso ter abordado o essencial. Não sei se alguém tem alguma outra questão que me queira fazer, ou se eu posso avançar. Queria só, Joana, perguntar, relativamente à assinatura, pronto, eu já criei 2 diferentes, mas a função seria, tenho 2 diferentes consoante o destinatário, certo? Sim, mas e isso, como é que isso é depois? é aqui, está a ver a minha projeção? Sim. Eu tenho aqui uma nova mensagem que acabei de abrir, ok? Sim. Tenho esta assinatura, mas posso criar a assinatura 2. Então venho aqui Aí embaixo. e é aqui neste momento que consegue ir alternando entre assinaturas. Está bem, já vi. Imagina, tem uma para pais, outra para colegas, outra para a direção, outra, pronto, vai gerir aqui, ok? Sem assinatura e de acordo, se eu tivesse mais assinaturas, aparecer-me-iam aqui todas as assinaturas que eu tenho configuradas. A mim não me aparece essas. Quer ver se eu Guardou? consigo. Espera aí, já vi. É uma canetinha. caneta. Um botãozinho de uma canetinha, exatamente. Sim, É aqui que vais gerir as assinaturas, né? Escreve o e-mail, faz o teu assunto, faz tudo direitinho e depois gera aqui as assinaturas. Eu pensei que já estivesse feito consoante o grupo. Está bem. Não. Se pudéssemos fazer isso, está bem, já percebi. Andreia. Posso? Olha, nós estamos aqui a falar e achamos muito engraçado esta imagem que tem. O avatar. Vamos aprender também? Não, isto é uma ferramenta. Não, isto é uma ferramenta que Bitmoji, chama-se Bitmoji. E eu tenho, onde é que eu tenho isso? Eu nem sei se já desconfigurei. Que é uma ferramenta que se pode, é um suplemento chamado... Não se importa só de repetir, não conseguimos apanhar o nome. Eu vou só interromper o compartilhamento para conseguir. Eu vou escrever aqui o nome da ferramenta no chat. Obrigada. Para todos. Bitmoji. E depois podem descarregar, eu descarreguei, podem incorporar diretamente através do browser, ou podem descarregar os emojis que mais gostarem, não é? Eu tenho vários, e vou usando até nas minhas fichas de trabalho. Aliás, a minha imagem também do Moodle é também um emoji desta aplicação do Bitmoji. Vocês depois fazem, a primeira coisa que fazem quando instalam é a configuração de um emoji parecido com vocês, se vocês quiserem, e depois ele vai-vos aplicar aquele emoji a uma série de contextos. Aquilo tem emojis engraçadíssimos, tem dezenas, centenas, eventualmente, de emojis diferentes. Mas vocês podem descarregar, alguns guardá-los em imagem no computador, que foi o que eu fiz, neste caso com este que tenho como assinatura, e depois usam à vontade. Tá bom? Mas não faz parte das ferramentas Google. Eu não sei se os meus colegas que dão as ferramentas ou as do PTD, não é? Dos vários níveis, ou até aqui no Centro de Formação costuma haver uma formação que é dada pelo Luís Frias e pela Ana Matos, que é uma série de ferramentas diferentes. Eu acho que eles não falam do Bitmoji, falam do Avatar Maker. Não sei se conhecem o Avatar Maker, essa é mais conhecida. Também é uma possibilidade, o Avatar Maker funciona online, portanto aí já não é uma aplicação, não é uma extensão, é um site onde nós podemos fazer avatares.
também dá para fazer um avatar engraçado, só que é só aquele. Este dá uma panóplia, eu posso mostrar-vos aqui uma pastinha onde tenho alguns guardados. Só um bocadinho. Que eu depois uso, como acabei de dizer. Rejeitar. Estão a ver aqui esta pastinha? Eu nesta pastinha tenho uma série de bitmojis diferentes, meus, mais chateada, menos chateada. Esta às vezes dá vontade, esta às vezes dá vontade. Pronto, eu descarreguei para aqui alguns mais associados à minha disciplina também, tem alguns de Natal também, se quiserem fazer uma brincadeira para os meninos de Natal, e coisas muito giras. Mas pronto, é fácil, vocês rapidamente acho que conseguem, senão depois também na última sessão, se quiserem muito, eu posso tentar ajudar-vos a instalar isso, está bem? Pronto. Então, continuando aqui com... Obrigada. Nada. Continuando aqui com o e-mail. Vamos então ver aqui a composição de um novo e-mail. Portanto, neste momento vocês têm aqui o meu ambiente de e-mail, a caixa de entrada. Temos aqui a caixa de entrada, neste mail só tenho 2 mails, como é um mail recente. Tenho os mails marcados com estrela, que eu neste caso não tenho nenhum, mas vou marcar estes 2. Isto significa então que estes mails estão marcados com estrela. Claro que aqui não faz muito sentido que eu só tenho 2, mas se vier aqui a um mail em que tenho imensos mails, se eu vier aqui aos com estrela, eu consigo ter uma espécie de uma seleção de mails que são aqueles que eu considero mais importantes ou que devo dar prioridade, por exemplo. A estrela pode funcionar assim como uma forma de seleção. Estes mails suspensos é quase um pouco aquilo que a Andreia me estava a dizer, mas não é bem aquilo que a Andreia me estava a perguntar. Isto é a possibilidade de nós, imagina, eu recebi este mail, mas não quero ainda olhar para ele, só quero olhar para ele amanhã, por exemplo. Então eu posso vir aqui ao suspender e dizer que só quero vê-lo amanhã às 8 da manhã. E ele vai-me desaparecer daqui. Mas não é bem aquilo que a Andreia me pediu. Não é bem a mesma coisa. Porque já fui chateada, já sei que recebi o e-mail, não é? Pronto, não é bem a mesma coisa. Mas é possível fazer isto, é uma ferramenta de suspensão, vale o que vale, eu raramente uso isto, mas há algumas pessoas, por uma questão de dinâmica, que gostam de usar o suspenso. Os itens enviados, prevemos os e-mails que enviados. Os rascunhos são mails que às vezes nós deixamos ali em stand-by e ficam automaticamente guardados nos rascunhos. Aliás, os rascunhos ficam guardados muito rapidamente. Portanto, eu tenho aqui no rascunho este mail que abri que não escrevi nada e ele automaticamente guardou-me nos rascunhos. E depois tenho aqui mais algumas coisas, mails que eu marco como importantes. Os agendamentos, como também já referiram, que eu vou explicar. Todo o correio, a pasta do spam. Felizmente aqui muitos, os mails, Gmail já têm aqui alguns filtros de spam que automaticamente encaminham as mensagens para o spam e já nem nos chegam, nomeadamente mails com algum tempo que nós fazemos vários registros, o lixo, depois as categorias, os marcadores, já lá vamos também quando eu vos falar aqui dos contactos. Vamos então aqui à criação do e-mail, à composição, portanto penso que também toda a gente já saberá nesta fase do campeonato, como se costuma dizer, criar um e-mail, mas aqui explicar só algumas ferramentas. Portanto, no campo para é o campo onde nós colocamos os endereços de e-mail das pessoas a que queremos enviar o e-mail. Penso que toda a gente conhece também o campo CC e o campo BCC. O campo CC significa que nós, imaginando que eu vou enviar um e-mail para, sei lá, por exemplo, para uma colega minha, ou para mim própria, não interessa, vou colocar aqui um e-mail qualquer, JP Souza, neste momento ele não me aparece a pré-visualização porque eu não tenho contactos adicionados neste e-mail, teria que escrever completamente o e-mail, aepsi.pt, que é o meu e-mail institucional, mas queria mandar o e-mail com cópia para a direção, por exemplo, não é? Imaginando que eu tinha alguma questão que tinha que tratar e que queria que ficassem com conhecimento. Portanto, faço isto, não é? Ele fica com conhecimento. O BCC, alguém sabe o que é que permite fazer? BCC... Permite enviar também com conhecimento de alguém, mas que os outros não saibam que foi enviado. Esconder os endereços de e-mail dos receptores. Exato. Oculta o endereço de e-mail dos receptores. Portanto, funciona muito bem, sobretudo quando nós queremos enviar para listas de contactos. Por exemplo, listas de mail para pais. Eu sugiro sempre fortemente que o façam, porque por causa da questão da proteção dos dados, cada vez mais temos que ter esses cuidados. E há alguns de nós que nem sempre nos lembramos de fazer isto e às vezes colocamos-nos aqui em situações menos simpáticas, porque há sempre um pai mais chato, um encarregado de pessoa mais chato, e que põe em causa porque é que o e-mail foi enviado daquela forma, toda a gente ficou com acesso ao seu e-mail.
Sim, o BCC efetivamente deve ser privilegiado sempre que nós queremos mandar o e-mail a uma lista de contactos. Porque oculta o e-mail, toda a gente recebe o e-mail, não é? Toda a gente vai receber aquele e-mail, aliás, podemos só mandar no BCC, nem precisamos de mandar no para, não é? Basta arrastar-nos aqui para o campinho do BCC e toda a gente que estiver no campo BCC vai receber o e-mail sem que todos os outros vejam que aquele e-mail foi também para os outros contactos. O assunto deve ser um assunto sucinto sempre, uma espécie de um resumozinho do assunto que nós vamos tratar, reunião, paz, essa. Depois, o textinho, não é? Que vai ser escrito, se repararem, está a ser escrito com o tipo de letra e a cor que eu tinha configurado nas definições, portanto, que é o trebuchet e é um roxo escuro, a minha assinatura aqui já fica automaticamente, e depois podemos vir aqui então, explorar aqui as opções que nos aparecem aqui em baixo, são opções de formatação de texto, que se vocês, por exemplo, claro que eu posso querer destacar uma parte do texto, não é? Qualquer coisa que eu posso querer destacar aqui, por exemplo, um bold, que não está no texto pré-definido, podemos vir aqui, aparece-nos uma espécie de uma parte de formatação, com alinhamentos, marcas de numeração, avanços, etc. Que vocês conhecem este tipo de ferramentas também, de ferramentas como o Word, por exemplo. Depois temos também a possibilidade de anexar fecheiros, que nos abre automaticamente um browser para nós podermos anexar o fecheiro que pretendermos, ou os fecheiros que pretendermos, podemos anexar mais do que o fecheiro. Também poderíamos fazer a técnica do arrastamento, funciona da mesma forma, ter o browser aberto, uma pasta aberta, e depois dentro dessa pasta arrastar os fecheiros que pretendemos anexar, ou então com o controle anexar dois fecheiros logo de uma só vez, foi o que eu fiz. Podia também ter inserido um link, ok, de alguma coisa. Aqui é aquilo que me permite também inserir um fecheiro como anexo, mas através da Drive, portanto, algum fecheiro que eu tenho, ou alguma pasta que eu tenho, ou algum item que eu tenha na minha Drive, que é um espaço associado ao meu e-mail, que nós vamos explorar mais lá para a frente, eu podia também inseri-lo a partir daqui. Neste caso, na minha Drive, não tenho praticamente nada, acho que só tenho mesmo aqui algumas coisas que fiz de teste, e aquele avatarzinho que eu tenho. Portanto, podia querer inserir aqui um link de Drive ou como anexo, portanto, dependia daquilo que eu pretendia fazer. Ok, vou pôr aqui como link da Drive, se ele me permitir, inserir, e apareceu aqui, ok? Reparem que é diferente, inserir como link da Drive aparece no próprio corpo do e-mail e não como anexo, ok? Depois inserir uma foto, o modo confidencial, a assinatura que eu já mostrei, ok? E aqui algumas coisas também que não são propriamente importantes, mas para verificar a ortografia, etc. E, por fim, enviar ou agendar o envio. Portanto, também é uma funcionalidade que eu sugiro sempre aos meus colegas e a vocês também, que é precisamente para respeitarmos o tempo de descanso uns dos outros. Eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem isto por mal, mas eu tenho-me regrado cada vez mais em... Muitas vezes tenho que trabalhar ao fim de semana, tenho, e se preciso mandar um e-mail que eu saiba que é para alguém que não gosta de receber mails ao fim de semana, eu sei que há colegas que não se importam, e aí se calhar acabo por abusar um bocadinho, mas para todos os outros, o que eu faço é agendar o envio. Agendo o envio, imagina que estou a fazer o e-mail a um domingo, quero só que seja enviado numa data específica ou numa hora específica. Ele sugere algumas coisas, que são datas próximas, mas vocês podem também definir exatamente a data em que querem enviar, ok? Portanto, imaginem que queriam enviar este mail no dia 30 e a hora também, às 22 horas, ok? O mail só vai seguir no dia 30 às 22 horas, ok? Portanto, tinham que agendar aqui o envio, agendam um envio. Eu agora vou cancelar para não estar a fazer isto desnecessariamente. Joana, posso só colocar uma questão, por favor? Claro que sim. Relativamente aos anexos que enviamos pela Drive, tem algum limite de tamanho ou não? Não, é uma das mais-valias. Sim, eu fazia isso pela Drive apenas, mas assim por e-mail nunca tinha, não sabia desta funcionalidade. Da Drive? Eu fazia na Drive, na própria Drive. Ok. Aqui no e-mail não. Sim. Não, é a mais-valia também de nós fazermos através da Drive, ou seja, todos nós sabemos que estamos limitados em termos de espaço de armazenamento de fecheiros e anexo que podemos mandar. Sim. E, portanto, através da Drive ele não contabiliza, portanto pode enviar uma pasta de fotos, por exemplo. Sim. Por exemplo, okay, obrigada. Vídeo mais pesado, fazendo através daqui desta ferramenta da Drive, ele não limita o espaço. Ok, obrigada. Ok, pronto. Então, em termos de composição do e-mail, está também explicado.
E para terminar esta parte do e-mail, eu gostava só de vos mostrar aqui a parte da lista de contactos. Ora bem, nós podemos fazer os contactos a partir daqui, que é também uma das ferramentas, das funcionalidades que eu vos tinha solicitado que fizessem enquanto tarefa da sessão síncrona, assíncrona associada à tarefa 1. Temos aqui a possibilidade deste atalho dos contactos, ou então vimos aqui às apps e clicamos em contactos. Se repararem, o ícone é igual, vai dar a mesma coisa. E é aqui que nós podemos então criar as etiquetas. E o que é que são isto das etiquetas? São os grupos de contactos, e adicionar também contactos isoladamente, ok? Eu vou criar então aqui um contacto. Nós podemos também importar listas de contactos através de ficheirozinhos específicos, mas isso é um processo um bocadinho mais elaborado. Depois, se alguém tiver interesse em perceber melhor como é que isto funciona, diga-me, está bem, que eu depois numa próxima sessão posso explicar. Mas pronto, agora vou explicar-vos muito rapidamente como é que se cria um contacto. Criar o meu contacto, Joana Sousa, e podia colocar aqui informações, a EPSI, o cargo, não poderia colocar o e-mail, jpsousa@epsi.pt. Posso associar logo uma etiqueta, neste caso não dá porque eu não tenho etiquetas criadas. Podia criar logo aqui a etiqueta, que é o tal grupo, não é? Eu posso criar automaticamente, ou então depois vir aqui. E o e-mail. Portanto, Joana Sousa, ele está-me a pedir 2 vezes o e-mail porquê? Ok, não sei porque é que ele me pediu. O telefone, se eu quiser associar o número de telefone à pessoa, a data de aniversário, algumas notas. E guardo. Ok. E ele vai-me criar um contacto. Quando eu venho aqui agora aos contactos, já tenho aqui um contacto configurado, que é o jpsousa@epsi.pt, da Joana Sousa. Vamos aqui às etiquetas. Vamos criar uma etiqueta. Vocês podem criar etiquetas, por exemplo, das pessoas que já enviaram a tarefa. Uma das pessoas criou a etiqueta para um conselho de turma, outra pessoa criou para uma lista de contactos de pais. Eu posso criar, por exemplo, a etiqueta do meu grupo disciplinar, grupo 550. Crio a etiqueta, não é? E agora, esta pessoa faz parte desse grupo. Então, o que é que eu posso fazer? Posso fazer automaticamente aqui, associá-lo ao grupo 550, ou poderia abrir o contacto e adicionar. Portanto, isto há várias formas, na verdade, se vocês repararem, há várias formas, muitas vezes, de fazermos a mesma coisa. E, portanto, mostro-vos uma delas, vocês podem depois usar a que vos for mais prática. Então, se eu associar ao grupo 550, automaticamente este contacto vai estar já associado ao grupo 550. Portanto, o grupo 550 não tinha ninguém, neste momento já lá tem uma pessoa, que sou eu própria, não é? Depois teria que associar. Portanto, eu neste momento estou-vos a mostrar a etiqueta do 550 e que tem já um contacto dentro. O que é que também pode acontecer? Eu vou criar aqui mais uma etiqueta. Eu posso ter um contacto associado a diversas etiquetas. Nós na escola temos pessoas que pertencem a vários conselhos de turma, a várias tarefas no agrupamento. Então, podem criar várias etiquetas. Imagina que agora era o CT do 8º A. Ok. E vamos também colocar a Joana Sousa, não é? Associada à etiqueta, agora vou-vos mostrar outra forma, do 8º A. Portanto, neste momento, isto era para alterar os dados, não é o caso que eu quero. Neste momento, vamos etiquetar contactos. Ele é um bocado chato aqui. Vamos aqui de novo à Joana Sousa e vou colocar também a Joana Sousa na etiqueta do 8º A. E, portanto, o 8º A já aparece ali com o contacto e permite-me, então, fazer isto tudo. Dúvidas com a lista de contactos? Também penso que é bastante simples de criar. Tem alguma questão que queiram colocar aqui relativamente à criação de contactos e à criação de grupos e de como é que colocamos as pessoas dentro dos grupos, neste caso das etiquetas? Não? Ok, pronto. Ufa! Interromper um bocadinho o compartilhamento também para eu própria respirar um pouco. E relativamente aqui à parte, isto não era da tarefa da sessão 1, nós já estamos aqui quase no término da nossa sessão 2. Estou a ficar um bocado preocupada aqui com a gestão de tempo, acho que vou ter que começar a ser ainda mais sucinta do que aquilo que tenho sido. Portanto, volto só aqui a reiterar as tarefas, tudo aquilo que eu tive a explicar-vos é para fazerem aqui na tarefa associada à tarefa 1, ok? Vocês também já têm aqui o vídeo da sessão da semana passada não, da aula passada, foi há 2 dias atrás.
Relativamente à sessão 2, que é aquela que nós estamos agora, as ferramentas que estão previstas trabalhar-se para esta sessão, e eu penso que já não vou conseguir chegar ao Meet, são o Google Calendário, que é uma ferramenta que eu pessoalmente já não vivo sem, porque é no Google Calendário que eu configuro. Eu ainda há muito pouco tempo, mesmo sendo das TIC, como se costuma dizer na minha escola, eu gostava de usar a minha agendazinha em papel. E compreendo que ainda se faça esse agendamento em papel, mas de facto o Google Calendário veio trazer esta mais-valia de, ainda por cima, tendo configurado também no telemóvel, de nós podermos gerir toda a nossa agenda, não é? Através deste Google Calendário. Por exemplo, marcação de eventos, marcação de lembretes, associando a determinados eventos, reuniões de imediato, por exemplo, através do Google Calendário, podemos agendar uma reunião no Meet, e convidar pessoas, não é? É possível fazer tudo isto. Portanto, a sessão de 2, que é a sessão de hoje, é então para vermos o Google Calendário, e seria para vermos o Google Meet, que eu não sei se iremos ter tempo de lá chegar. Mas pelo menos o Google Calendário esperemos conseguir falar um bocadinho. E depois temos uma tarefa de sessão, que tem a ver aqui com isto, que é verificar as definições de linguagem do vosso Google Calendário, adicionar ao vosso calendário os feriados nacionais, e assim no vosso calendário escolar, inserir o vosso calendário escolar no Google Calendário, portanto, o primeiro período, a data de início, a data de fim. Imagina que já tem algumas reuniões de avaliação agendadas, eventualmente já configurá-las também, fazer um print screen e enviar aqui para o Moodle. Portanto, é isto que hoje temos para fazer. E depois as tarefas seguintes já são tarefas para portfólio, ok? Já são para vocês fazerem na tarefa assíncrona. Tem a ver com o calendário, mas tem a ver também com a configuração do Google Meet, portanto, de uma reunião Google Meet no calendário. Dê-me só um bocadinho, eu vou só tirar o som para me assopar, porque eu estou mesmo muito aflita e para vocês não se assustarem, está bem? Acho que já estou um bocadinho mais desentupida. Desculpem, é que eu estou mesmo aqui com uma crise de sinusite crónica a tomar antibiótico. Ora, vamos então. Podemos continuar? Sim? Pronto. Peço-vos realmente desculpa por isto ser assim um bocadinho, mas 1h30 de sessão síncrona não é propriamente muito tempo. Ora, vou então voltar a projetar o meu... e dizer-vos também o seguinte, só para terminar esta questão aqui do e-mail, muitas vezes, há algumas, como já vos disse também relativamente à questão, por exemplo, do recibo de leitura, há questões que, relativamente a nós termos uma conta pessoal ou uma conta profissional, há algumas diferenças, algumas funcionalidades extras que conseguem-se ter numa conta profissional que não se conseguem ter numa conta pessoal, está bem? Portanto, façam o e-pressing sempre nas vossas escolas para aderirem aos mails institucionais, porque é sempre uma mais-valia e não deixa também de ser um ambiente mais controlado, não é? Até para outras ferramentas que possam querer usar. Vou voltar então a compartilhar a tela. E vou aceder então ao meu Google Calendário. Volto a repetir que o Google Calendário pode ser acessível, vou fechar aqui os contactos, portanto perceberam que os contactos podem ser configurados aqui, automaticamente é uma ferramenta associada ao e-mail, se eu agora vier a compor, já tenho aqui uma etiqueta, imaginando, só para terminar, já agora, reparem que agora ao criar um e-mail, eu já tenho grupos criados, claro que estes grupos são grupos um bocadinho disparatados, não é? Porque eu não tenho quase lá ninguém, mas eu até vos posso mostrar aqui no meu mail institucional. Eu tenho o meu grupo disciplinar, por exemplo, configurado enquanto etiqueta, enquanto contactos, lista de contactos. Se eu vier aqui no para e clicar em grupo 550, automaticamente os meus contactos associados a este grupo ficam aqui no e-mail, está bem? Portanto, realmente é uma mais-valia, em vez de estarmos a escrever um a um. Claro que também é rápido, quando não é muita gente, mas... é muito mais fácil termos as nossas listazinhas de etiquetas, os nossos grupos criadinhos, tudo organizadinho para agilizar o nosso trabalho, sobretudo de gestão, não é? Este é mais um trabalho de gestão. E também aqui, Joana, desculpe, também dá para enviar em BCC. Sim, eu coloquei no para, mas neste caso do para é um bocado indiferente, não é? Como nós todos nos conhecemos, são mails institucionais, não é problemático.
Mas sim, eu às vezes aos meus alunos dou-lhes sempre o exemplo, então vocês imaginam que vocês querem convidar alguém para... querem convidar toda a gente para a vossa festa de anos, querem convidar professores, colegas da escola, querem convidar colegas dos escuteiros, do futebol, da natação. As pessoas não se conhecem entre elas e vocês querem mandar um mail só, não vão mandar um e-mail para cada grupo de contactos. Então, como é que vocês podem proteger os vossos mails? Desta forma, que é uma ferramenta que tanto alunos, como pais e como até alguns colegas nossos e nossos professores desconhecemos. Ok. Então, calendário. O calendário é mais uma aplicação associada à nossa conta Google. Nós podemos aceder ao calendário. Nós tivemos aqui esta ferramenta lateral ativa a partir daqui, não é? Aqui do calendário Google, ou então, uma vez mais, à semelhança daquilo que eu mostrei com os contactos, vindo aqui às aplicações associadas à nossa conta Google e temos então aqui o calendáriozinho, ok? Vou abrir a partir daqui. E agora aqui no calendário, eu tenho aqui já algumas coisas configuradas, como vocês podem ver, nomeadamente os feriados. Como é que nós podemos, se vocês nunca configuraram o vosso calendário, se é essa a questão, é muito possível que vocês tenham isto praticamente tudo em branco, ok? Só com as datas. Eu neste momento tenho a visualização de mês, ok? Mês a mês, poderia alterar também para outro tipo de visualização. Aqui, ok? Posso ver por dia, posso ver por semana, posso ver por mês, por ano, também, ok? O ano perde um bocadinho a leitura, não é? Porque não nos mostra os eventos que temos. Eu, pessoalmente, e penso que a maior parte das pessoas trabalham dessa forma, eu, pessoalmente, trabalho quase sempre com o mês. Ou, eventualmente, em dias que eu tenho muita coisa programada em agenda. Okay? A agenda faz-nos assim esta leitura um bocadinho diferente. Eu tenho aqui coisas agendadas até dia 17, que é hoje. A partir daí, basicamente, já só tenho os feriados configurados. Mas se viesse aqui ao meu mail institucional, tinha muito mais coisas, ao meu mail pessoal, por acaso tenho o meu calendário associado ao meu mail pessoal. Mas pronto, vamos aqui ao mês, que talvez seja aquele que vos dá maior legibilidade, mas antes, portanto, já vos mostrei aqui uma das partes, que é a forma de nós podermos visualizar o nosso calendário. Depois podemos também ativar estas coisas de visualizar eventos recusados. Isto tem a ver com quando nós somos convidados para eventos e recusarmos esses eventos. E mostrar o fim de semana também, portanto é possível também mostrar ou ativar ou desativar ou mostrar o fim de semana. Eu normalmente tenho o meu calendário desta forma. Vocês depois, volto a repetir, configuram da forma que vos for mais prática. Aqui nas definições, vamos ver aqui um bocadinho as definições do calendário. É aqui que vocês podem fazer algumas configurações como o idioma. Claro está que se vocês tiverem a vossa conta Google já no idioma português de Portugal, isto já vai estar configurado direitinho, está bem? O país, o formato da data, aqui muitas vezes este não é o que está por definição, se não estou em erro. Aliás, este é o que está por definição, peço desculpa, é ao contrário, mas que não é o formato habitual para nós. Então, eu sugiro sempre que vocês mudem para o formato habitual para nós, que é o primeiro dia, depois mês, depois ano. O formato da hora também é importante, porque depois tem a ver com as vossas marcações. Normalmente ele, por definição, fica aqui com o formato PM, AM, e vocês, se quiserem usar o formato associado a nós portugueses, devem alterar para aquele que é mais habitual. Depois aqui o fuso horário, o relógio, as definições de eventos de 60 minutos pré-definidos, têm a ver com a marcação. O calendário está muito associado à marcação das reuniões com o Google Meet ou outro tipo de ferramentas, e então ele já está a dizer aqui que as reuniões, por definição, demoram 60 minutos. Mais coisas, são configurações pré-definidas, não vos sugiro que mudem muito isto. Aqui, permitir que outras pessoas vejam todos os convites, se tiverem atenção para ver ou editar os meus eventos. Eu tenho não selecionado também, sugiro que não tenham selecionado. Adicionar automaticamente videoconferências do Google Meet a eventos criados por mim está selecionado. Alguns alertas que eu posso definir. Opções de visualização, que também já fiz algumas alterações ali há pouco. Se quer começar a semana no domingo, se quer começar à segunda-feira ou ao sábado, também podem fazer estas definições. E algumas coisas, já tenho aqui também o suplemento que eu instalei, para vocês, se não tiverem este suplemento instalado, não vos vai aparecer, ok?
Depois, o fuso horário já mostrei, portanto aqui está tudo mais ou menos ajustado. Depois, definições de outros calendários também têm aqui, ok? Vocês podem vir aqui adicionar calendários, podem criar novos calendários vossos, podem subscrever alguns calendários também, que vos possam mandar. Imagina isto, não é uma ferramenta muito fácil de usar, mas é possível subscrever calendários que vos tenham enviado, por exemplo, ou podem procurar calendários interessantes, ok? No caso, os feriados de Portugal, que eu já fui buscar, eu acho que até é uma das tarefas que eu vos peço para fazerem, mas podem também colocar aqui outro tipo de informações. Imaginem que vocês querem o calendário do basquetebol, sei lá, coisas um bocadinho, se calhar, disparatadas ou não, vocês podem associar automaticamente ao vosso calendário. Por definição, volto a repetir, ele, por exemplo, não disponibiliza os calendários, os feriados. Isto já foi algo que eu fiz a posteriori, está bem? E é aqui procurar calendários interessantes. As definições configuradas, depois fico aqui com o meu calendário. Agora, e para de alguma forma também despacharmos aqui esta tarefa do calendário e ainda conseguirmos durante a sessão de hoje fazer a tarefazinha síncrona. Como é que nós podemos configurar eventos no calendário? Portanto, eu vou aqui marcar, nós para a semana temos a nossa sessão dia 23. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui ao criar, há várias formas, voltamos ao mesmo, aqui nas ferramentas Google quase sempre há várias formas de chegarmos ao resultado final. Podemos vir aqui a criar e dizemos logo se queremos um evento ou uma tarefa. O agendamento de compromisso não é uma ferramenta que esteja disponível para nós, é uma ferramenta paga, portanto nem vou focar nela. Eu normalmente uso sempre os eventos. Os lembretes, eles não estão aqui disponíveis, mas eu podia associar. Eu acho os lembretes, eu sou sincera, eu acho os lembretes uma ferramenta um bocadinho chata. Porquê? Porque o lembrete é uma ferramenta que nos persegue. Se nós colocamos um lembrete e não o desativamos, ele vai andar sempre a seguir-nos, sempre. Portanto, vai sempre aparecer nos dias todos, mesmo que já tenha acabado de acontecer, se nós não o desativamos. Portanto, eu, por regra, configuro sempre eventos, ok? Ora, podemos então definir a partir do criar, que foi o que eu fiz, ou se nós quisermos logo configurar o evento na data, para mim é mais fácil vir logo à data, ao dia 23 neste caso, clicar num espaço qualquer e ele vai-me criar precisamente a janela do evento. Digo qual é o evento é formação, ferramentas Google. Aqui a data já está, posso colocar a hora, e vou fazê-lo, portanto às 18 horas. Todo dia, isto se fosse uma tarefa de todo dia não é o caso, portanto é aquela hora especificamente, ele automaticamente define como uma hora, mas eu posso dizer que é 1h30, que vai ser, não é? No caso, eu posso vir aqui e alterar manualmente, ou usando estas ferramentas rápidas, para o tempo que eu definir. Imagina que era até às 45. Ele não me define ali 19h45, mas eu posso vir aqui e escrever 19h45. Então, deixa 19h45, exatamente, ok? Portanto, imaginando que a nossa sessão era de 1h45, tá bem? Vocês podem escrever, porque eu, por exemplo, na minha escola marca-se muito frequentemente reuniões que não é a hora certa, 8h10, às 17h50, então eu tenho que fazer isto sempre manualmente, está bem? Pronto. Depois, dizer se é uma reunião que se repete ou não. Vocês podem, imaginem que vocês querem configurar aqui as aulas que têm, não é? Vocês podem pôr logo que esta aula repete-se semanalmente à quarta-feira. Okay? E ele vai colocar aqui, semanalmente à quarta-feira, esta formação, neste caso. Depois, aqui era, se eu quisesse adicionar convidados, tem a ver aqui também com o adicionar uma videoconferência, não é? Se eu quisesse adicionar, que eu agora não vou mostrar, mas vou só guardar. E, portanto, o que vai acontecer é aqui que me apareceu, peço desculpa, às 18 horas, reparem que apareceu esta notificação aqui, uma ferramenta, uma formação, ferramentas Google. Imaginem que eu enganei-me em alguma coisa, ou preciso de eliminar. Basta clicar em cima, portanto, quando eu clico em cima, vai-me abrir esta caixinha. Eu tenho aqui esta opçãozinha de lápis, que é aquilo que me permite editar este evento. Clico em editar
e posso fazer algumas edições, como por exemplo até alterar a cor associada ao evento. Imaginem que vocês querem uma cor para aulas, uma cor para reuniões, uma cor para coisas pessoais, consultas, uma cor para outra coisa qualquer. Alterarem a cor. Se querem ser notificados antecipadamente, se querem receber uma mensagem no telemóvel a notificar-vos que vão ter este evento com algum tempo de antecedência. E, basicamente, se quiserem adicionar uma descrição, depois aqui sim, se quisessem associar a este evento uma videoconferência do Google Meet, ou no meu caso, como tenho o Zoom Meeting, aparece isto, no vosso caso não vos vai aparecer, só vos vai aparecer adicionar a videoconferência do Google Meet. Se vocês tiverem algum suplemento, pode-vos aparecer, ok? Neste caso, eu colocaria adicionar a videoconferência do Google Meet e ele adiciona então a videoconferência e eu depois aí poderia, eventualmente, também convidar pessoas e aqui nos convidados para estarem presentes neste evento. Passo a guardar. Ok, este evento e seguintes. Exatamente, ele vai perguntar como eu agora associei um e-mail, porque associei uma videoconferência e associei um e-mail de alguém, ele pergunta se eu quero enviar e-mail de convite aos convidados, eu vou dizer que sim, e está feita a edição. Reparem que, não sei se vocês tinham percebido, ela inicialmente tinha ali uma cor diferente, agora já está com uma cor, que é a cor que eu alterei agora quando fiz a edição. Portanto, é assim que se editam eventos ou que se associam eventos ao calendário. Está bem? Portanto, imaginem que vocês querem criar um evento que dura 2 dias. Ok? Por exemplo, na tarefa que eu vos peço é que vocês coloquem no calendário a data de início do período e a data de final. Vocês podem pôr só um evento de início de período e um evento de final. Mas também podem querer que fique uma barrazinha estes meses todos. Ok? Então, isso vocês têm que fazer, imaginando que começava aqui, primeiro período, segunda-feira, 7 de novembro, e aqui colocavam até ao dia, penso que será 16 de dezembro. Viram o que é que aconteceu? Ele vai-me colocar uma barrazinha, a azul, que foi a cor pré-definida, se eu quiser outra cor, meto outra cor, até à data final deste evento. Está bem? Vocês depois agora decidem como é que querem fazer, se querem colocar assim, se querem colocar de outra forma. Imaginem que vocês têm uma formação ou umas férias de 4 dias e querem ter as férias fiquem marcadas desta forma. Podem fazê-lo, está bem? Pronto, eu vou rejeitar aqui estas alterações. E vou usar Joana, desculpa estar a interromper, mas eu tenho que sair daqui a bocadinho, porque eu tenho uma reunião às 7h30 e não vou conseguir. Já tinha dito. Agora eu não consigo fazer a tarefa quando estou online, dentro da aula. Como é que se vai processar isso? Posso fazer... Não percebi, a tarefa está-me a dizer a tarefa do Moodle. A tarefa que está agora para o Moodle, sim, que seria feita na atividade síncrona. Sim, faz quando conseguir, Dani. Posso fazer e depois aplicar e colocá-la, pronto. Aqui a questão o que tem que fazer exatamente, é verificar as revistas de linguagem do Google Calendário. Já agora aproveito para quem quiser começando a fazer, ir fazendo, está bem? Pronto. Assim já estamos em cima da hora de final da formação e eu gostaria que todos conseguissem fazer isto. Não é que seja uma coisa que demore muito tempo, mas podem ainda ter alguma dificuldade, se é algo que não estou a se entretanto, enquanto estiver noutra reunião, for conseguindo estar aqui a orientar isto, porque eu tenho 2 ecrãs, é aquela questão de... Tenho as coisas... Começámos um quarto de hora mais tarde também. Pois foi, esqueça. Pois, foi um quarto de hora mais tarde, só que eu disse que tinha que sair às 7h30 porque tinha outra reunião marcada. Pois é, até às 45, ainda estava focada nas 30, ótimo. Pronto. Não, eu é que tenho mesmo que sair. Pronto, posso entretanto depois fazer a tarefa e enviar... Claro que sim. E depois, a outra vocês podem, na verdade, fazer, porque não precisam de saber nada relativamente ao Google Meet para fazerem esta tarefa que eu peço para o portfólio. Portanto, podem fazer, na verdade, até à semana que vem. Depois, para a semana, eu vou fazer é começar por explicar o Google Meet. Estamos sempre aqui com uma ferramenta em atraso. Mas a tarefa podem fazer, porque esta que eu estou agora a falar da sessão não é para pôr no portfólio, ok? Sim. Agora, a que diz tarefas para incluir no portfólio, que é criar então uma entrada de um evento com videoconferência no Meet, vocês podem perfeitamente fazer, está bem? E eu vou ser notificada também quando vocês fizerem, porque eu peço que vocês me convidem para ela. Mas sim, Vânia, portanto, faça quando puder, está bem? Está bem, então pronto. Obrigadinha. Obrigada. Até para a semana, bom fim de semana a todos, tá? Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Andreia, diga.
Tenho só uma questão. Eu já tenho o meu horário, não é? No Google Calendário. Mas eu consigo limitar também por períodos? Ou seja, eu coloquei, imagino, eu hoje dou aula de português das 8h20 às 10. Eu coloquei todas as quintas-feiras neste horário para repetir. Eu consigo limitar ao primeiro período, segundo e terceiro, para não me aparecer na época de férias? Certo, eu penso que sim. Vamos lá ver. Ora, eu vou compartilhar aqui. Aula tábua, por exemplo. A passear o meu. Porque eu tenho dois ecrãs. Então, aqui a hora não interessa, pode ser daqui todos os dias 1 hora. Aqui, personalizado. Repetir a cada semana e para a seguir as X ocorrências. Portanto, tem que contabilizar, terminei. Contabilizar as aulas. Terminei, também tem esta possibilidade. Esta é mais, se calhar, para reuniões. Aqui, imaginando que esta aula repete cada uma semana, exatamente, e termina em, se quiser limitar, por exemplo, este período, em 16 de dezembro. Exatamente, ele vai. Então, mas depois tenho que fazer uma nova tarefa a partir de janeiro, quando começa, e fazer exatamente a mesma. Pois, sim. Não me parece que dê para criar intervalos de... Não, isso não me aparece aqui possível. Intervalos de... Não, tem que fazer, sim. Portanto, sim, mas sim, assim também é mais fácil. Sim. Teria que depois, em janeiro, voltar a configurar para esse período, sim, porque não me permite criar aqui tipo uma espécie de um novo... quase, não é? Um ciclo, e depois para aqui, depois retoma aqui. Não me permite, isso tem essa limitação. Está bem? Pronto, rejeitado. Ok, então, convido-vos agora a fazer a tarefa da sessão, que é irem ao vosso Google Calendário, verificarem definições de linguagem, está bem? Que é nas configurações, nas definições. Depois, colocar também nas definições, ir adicionar os feriados nacionais, que foi uma das coisas que eu expliquei agora quando estive a mostrar. Inserirem o vosso calendário escolar no Google Calendário. Não precisam de pôr as aulas, não têm uma trabalheira, mas, por exemplo, a data de início de período, a data de final de período, algum teste que tenham marcado, algum período, processo de recolha de informação que tenham marcado, alguma reunião que tenham agendada durante este primeiro período, e quando tiverem isso tudo direitinho, fazem um print. Agora, o print, temos a questão dos meses, não é? Porque se vocês colocarem a visualização dos meses, tem a questão de que vão ter que fazer pelo menos 2 prints, o mês de novembro e o mês de dezembro. E eventualmente até o de outubro e de setembro, se quiserem fazer desde o início do período. Portanto, o modo de visualização anual não vos vai dar a visualização dos eventos. Portanto, vocês façam o seguinte, configurem pelo menos estas informações que eu acabei de pedir e façam um print de pelo menos 2 ecrãs, o mês de novembro e o mês de dezembro, por exemplo, está bem? E depois entregam as 2 imagens no envio da tarefa. Sim, desculpe. Quem não souber fazer prints, é só falar comigo, está bem, que eu tento ajudar. Sim, era isso, Joana. Então, Susana, temos 3 formas, penso eu, pelo menos que eu conheça, de fazer os print screens. Uma delas é precisamente a tecla print screen, que é uma tecla que nós temos no teclado, e que depois, o que nós fazemos quando clicamos na tecla print screen é, temos que ter aquilo que nós queremos, de alguma forma, fotografar, entre aspas, projetado, não é? Aberto. Fazemos o print screen e depois temos sempre que, ao abrir o Paint, por exemplo, que é um editor de imagem básico, colar, ok? E vai-nos mostrar. Assim, mais fácil que isso, na minha opinião, e se trabalharem com o Windows, é a ferramenta de recorte, que eu posso tentar aqui demonstrar como é que ela funciona. Eu vou aqui projetar. Isso eu sei. Pensava que era mesmo uma coisa mais específica, que só podia fazer isso. Não, pode usar a ferramenta de recorte. A ferramenta de recorte é esta ferramentazinha que aqui está, que não me está aqui a aparecer, não sei porque ela deve estar aqui escondida atrás de alguma coisa.
É uma que é, antes havia uma mais fácil, que era a ferramenta de recorte, e depois passou a ser recorte e desenho, né? Mas é fácil, olha, é a a minha mesma coisa. é ferramenta de recorte. E depois fazem o print da zona que querem. Ferramenta de recorte, novo, imaginando que eu criei um print disto, recortam, ele abre como imagem, guardamos, aqui, guardar imagem, no sítio que quisermos, e guardamos a imagem. Isto é uma forma. Depois, há a possibilidade de se instalar uma ferramentazinha, mas isso já implicava a instalação de uma ferramenta, que é uma espécie também de um suplemento, que é o Lightshot, que é também extremamente interessante. Porquê? No meu caso, se eu fizer o print screen, vejam o que é que vai acontecer. Eu tenho isso instalado. Quando eu faço o print screen, ele faz-me logo isto. Mete-me aqui esta parte meia cinzenta, não sei se estão a reparar, e depois eu posso logo fazer a área, o recorte da área que quero. Isto é com aquela ferramenta que eu estou a falar, o Lightshot, ok? E depois eu posso fazer algumas coisas, inclusive pôr logo aqui setas, por exemplo, que é uma coisa boa. Permite-me logo fazer assim algumas coisas maravilhosas e depois posso guardar, posso copiar logo. Por exemplo, se eu estou a fazer um guião, com prints e setas, como os guiões que eu faço, que vos disponibilizo, eu posso logo copiar isto e colar no Word que estou a trabalhar. Também esta ferramenta é muito gira, acho que também é bastante prática para nós professores. É útil, sim. Chama-se Lightshot. Como é que essa se chama? Lightshot. Eu vou-vos pôr aqui também no chat o nome dela, e é muito fácil de instalar. Instalam, executam e ela fica logo Lightshot, exato. Ela fica logo acessível. Só uma coisa, Joana, quer o print screen do processo ou quer o print screen do final? Do final só, daqueles eventos. Portanto, quando eu mostro o calendário, ele tem aqui estas coisinhas todas. E eu quero que me façam um print disto. Portanto, quero que cheguem aqui, este é o mês de novembro, eu agora vou usar a ferramenta de recorte, e fazem assim, isto. E guardam, não é? Guardam com um nome qualquer. Pode ser calendário... Está bem, assim, está bem. Já o produto. Assim. Novembro e fazem a mesma coisa. Joana, só uma dúvida. Eu estava no calendário, mas, por exemplo, aquela situação que estava a dizer dos feriados, eu dou-me a ideia que aquilo está ativo já no calendário. É possível, Idália. Porque lá está escrito é mesmo, feriados de Portugal, então está ativo. Exato, está ativo. Está já ativo. Se eu chegar aqui... eu não estou a projetar, desculpem. Não. Estava a projetar. Vou partilhar aqui este meu calendário. Se eu chegar aqui e desativar isto, ele desativa. Mas também já está ativo, ok? Sim, está, no meu caso está a ver, está ativo. Porque eu já tinha vindo aqui, mas quando eu criei ele não estava. Eu vim aqui às definições e já tinha vindo aqui aos... adicionar calendário, procurar calendários interessantes e já o tinha ativado aqui. Só por isso é que ele apareceu. Andréia, essa mãozinha é para alguma questão nova ou era já de há um bocadinho? Agora perdi-me. Sim, aqui a Carla tinha uma questão. Formadora Joana, como é que nós podemos criar apenas uma imagem com 2 recortes? Vamos imaginar, recortei de um PowerPoint ou de um PDF 2 pedaços, 2 imagens e quero juntá-las em apenas numa. Certo. É assim, eu acho que para vocês podem usar sempre um editor de imagem, que é o que eu às vezes faço, mas pronto, compreendo que não seja... Mas também às vezes faço o seguinte, que é, abro o Word, coloco as 2 imagens que quero, vou buscar qualquer coisa, ali os meus bitmojis que vocês gostaram muito, insiro as 2 imagens, formato-as da forma que eu quiser, lado a lado, ou como estão, não é? Venho aqui ao molar texto, justo, ou à frente do texto, diferente, frente do texto, esta ainda não está formatada, meto-as lado a lado, por exemplo, se for o caso, ok? E depois, isto é um Word, não é? Então uso a ferramenta de recorte logo a seguir, portanto, com a ferramenta de recorte, faço o recorte disto. Depois assim fica só uma. E já está, é só uma imagem. Ok, obrigada. É a forma mais fácil para vós. Poderia fazer isto num editor de imagens, não é? Mas pronto, se calhar dava mais trabalho. Até a mim, eu muitas vezes é isto que faço.
Está bem? Pronto. Ok, obrigada. Essa ferramenta de recorte também é para instalar? Não, esta ferramenta de recorte é uma ferramenta do Windows, que vem com o sistema operativo. Que no meu caso eu pulo aqui como um atalho, porque eu uso bastante também. Estava à procura e não vejo. Mas pode procurar, se tiver o sistema operativo Windows, se vier aqui à procura, pode procurar a ferramenta de recorte e ela também lhe vai aparecer. Ok. Está bem? Está bem. Obrigada. De nada. Ana. Ana Rita, não estou a ouvir. Portanto, eu pus a data de início de período e a data de fim de período. Fui ao evento, criei, mas para colocar aquela barra era mesmo onde? A barra fica automaticamente. Se criou, o que eu disse foi, podia criar um evento de início, só com a data de início, e o evento final só com a data final. Eu fiz só no início e só no fim. Então tem que fazer no mesmo evento. É só um evento, ou seja, começa num dia e acaba no outro, e isso é que vai fazer a barrinha. Se fizer um evento em cada dia, não há barrinha. Não dá para juntar. Eu posso voltar a mostrar. Pensava que havia alguma forma de, pronto, fazer a junção dos dois. Ora bem, digam-me só já agora, a Carla está cá, não está? Já agora? Carla? Sim, está aqui comigo. Estou aqui, ao pé da Andreia. O Mário hoje faltou, não é? O Mário não está. Desistiu, não gostou de mim, se calhar. Não está, pois não, o Mário. Conhecem o Mário, não conhecem? Alguém conhece o Mário? Não. Pelo menos o colega estava na sessão passada. Bem, então aqui, desculpa, quem é que faltava? A Ana Rita terá feito criou um evento aqui e depois guardou, não é? Só com uma data, e depois criou no outro dia. Pronto. Se quisesse fazer algo sequencial, tem que ser aqui, férias, imaginando, é um sonho. Segunda, 7 de novembro, imaginando que tenho férias aqui esta semaninha. Está a ver? Parou o que é que aconteceu? Portanto, no mesmo evento, eu defino a data de início e defino a data final. E é isso que faz a tal barrinha. No caso Sim, não dá para juntar. A minha questão era se dava para ver algum... 2 eventos só, eu acho que não. Pelo menos que eu tenha conhecimento de juntar, não. Ok, obrigada. Eu estou a ter montes de problemas que eu não estou a conseguir tirar as imagens da OneDrive. Imagens para quê, Hélia? Hélia, diga-me. Porque eu fiz o print screen, mas não consigo tirá-las de lá agora. E fez o print screen de que forma, Hélia? Carregando na tecla. No print screen? Sim. E depois tem que OneDrive. Eu estou a ouvir mal. Portanto, Hélia fez o print screen, mas depois tem que colar em algum sítio. Não colou em lado nenhum, a imagem. Okay. Abra, por exemplo, o Paint. Ok, eu vou tentar porque... Vamos lá ver se eu consigo lá chegar outra vez. Imagens. Então tenho que copiar. É isso? Tenho que fazer print screen. Já fez o print screen, correto? Já. Agora está assim uma espécie de uma memória aí do computador. Agora, no Paint, vai fazer o colar. Não. Eu não estou a conseguir. Faça Ctrl V. Consegue fazer o Ctrl V? Ao mesmo tempo? Não sei, acho que não. Não? Faça o seguinte, para tentar ajudar. Agora já consegui. Conseguiu? Consegui, sim. Agora é só ir buscar, certo? Agora já dá. Conseguiu no Paint colocar a imagem? Sim, eu penso que sim. Agora tem que guardar a imagem. Agora tem que guardar essa imagem aí tem que ir aí ao fecheiro ou algo do género que aparece no Paint. Sim. E guardar a imagem com o nome no computador. Ok. Agora não consigo ver qual é. Está tão pequenino. É que o meu computador é muito pequenino. Não consigo ver tudo. Ok. Esta tenho que procurar. Está bem. Eu agora vou tentar pôr o nome.
Ok. Acho que já me estou a situar. Vamos ver. Qualquer coisa. Sim, sim, claro que sim, claro que sim. Ai, ai. Joana, estou aqui com uma dúvida, peço desculpa. Não há problema. Eu não consigo passar do primeiro período, estou no primeiro dia, mas depois quero ir até ao final e já não me lembro onde é que a Joana disse para fazer. Eu mostro outra vez, não há problema nenhum. Quero fazer aquilo da barrinha, é isso? Quero fazer com a barrinha? Primeiro eu quero... Pronto, então, imaginando que este é o meu primeiro período, é o meu primeiro período. Aqui é o início. Peço desculpa. Susana, eu acho que pode tirar o som, Susana, desculpa. Ai, desculpe. Já está. Está, desculpa. Já lhe tirei o som. Estava aí um barulhito. Pronto, já passou. Então, estava a dizer, aqui está início do primeiro período. Sim. Já escrevi e já cheguei, mas já defini um dia, já defini uma data, sim. Aqui é o início e aqui, sim. a data final. Mas não aparece isso, Joana, aparece-me outra coisa. Então, espera lá. Como é que está a fazer? Está a clicar aqui diretamente? Estou a clicar diretamente, sim. Escrevi primeiro período e depois aparece-me uma data, mas depois a seguir a caixa de texto não me dá mais nada, só me dá a hora a seguir. A mim também me tinha aparecido isso. A mim também me apareceu isso. Dá-me exatamente isso, dá-me exatamente isso. É porque a mim também me tinha aparecido. É porque aparece de forma diferente aqui quando nós criamos no criar ou quando clicamos diretamente na... Exatamente. Posso lhe sugerir, Idália, que crie desta forma, aqui a partir do... Portanto, vá ao dia e clique no dia. Mas eu fiz isso, eu fui ao dia. Foi? Eu cliquei no dia mesmo, sim. E não terá... está mesmo em evento, aparece-lhe evento, tarefa e lembrete, como aparece aqui? Não. Aparece-me logo a designação do dia. Idália, posso-lhe pedir que... Eu vou parar o compartilhamento. Posso-lhe pedir que compartilhe a sua tela? Sim, sim. Penso que poderei conseguir ajudá-la melhor. Ok, então deixe-me cá ver se eu tenho aqui. Deixe-me cá ver onde é que está isso. Está aqui. Estou a conseguir ver? Estou a compartilhar ou não? Tá. Eu é que tenho aqui... Então, aparece-me aqui 6 a 16 de setembro, certo? Então agora quero por aqui e vou ao personalizado ou não? Dê-me só um bocadinho que eu não estou a ver. Estava aqui com vocês à frente. Ora, então... Pois isso... Ui, período de concentração, resposta automática. Isso não sei. Agendamento de compromisso. Vocês têm um agendamento de compromisso. Isso é uma versão diferente isso é a versão profissional, certo? E da escola. É da escola. Pois, é bastante diferente. Posso-lhe pedir que feche? Sim. É muito diferente. Ok, posso-lhe pedir que ponha no formato mês? Sim. Para eu me entender melhor com isso também. E vá lá então à data de início do ano letivo, por favor. Portanto, então, setembro... Agosto. Ok, há de ser... imagino que é um... Exatamente, pronto, 1 de setembro, exatamente. Clique agora, se eu fizer assim, vai aparecer isto. Olha, aí já aparece, está a ver? Olha ali. Evento. Exato, olha aqui embaixo. Ok, portanto já estou em evento, não é? Pronto. Ok. Agora já tem as duas coisas. Agora já tenho aqui as duas coisas, portanto, quero dizer que é aqui e agora vou aqui e vou dizer que termina em 16 de dezembro. Ok. Pode alterar a cor, repare que aí por trás já lhe apareceu aí o azulinho. A cor, eu ponho, a cor é onde? É aqui? É ali nessa bolinha azul que tem. Aqui no azul, sim. Ok. Pode mudar. Ok. Então vou pôr laranja, que é só laranja. Então, por exemplo, há bocadinho, agora é só guardar, certo? Agora é guardar. Ok. Há bocadinho aparecia, agora já não está, nesta questão aqui das definições e... Das definições, sim. E aqui,
Os feriados, o que eu estava a falar era isto, quer dizer que já está, feriados em Portugal, está ativo. Está ativo, exatamente. O que me aconteceu há bocadinho foi que aparecia as duas versões, inglês e português. Aparecia nas duas línguas, não sei. Mas agora não, pronto, a partida... Sim, em princípio não há de haver. E vocês também, se não gostarem daí dos feriados, também os podem desativar, atenção, mas pronto, para o exercício ativarem. Está a ver, formador Joana, está a ver, aparece em inglês? Sim. Isso foi porque, acho que foi porque, a mim também me aconteceu, foi porque adicionou um calendário, não sei quê, e com os feriados, e então eu fui buscar esse em inglês também. Pode ser. E não sei, como isso é o calendário associado à conta institucional, isso não estaria definido. Pois, a versão em inglês também, sim, é capaz de ser. Não, a minha não é institucional e também me apareceu. Era? Pronto. Sim. Joana, só uma dúvida, eu posso interromper o completamente, entretanto, obrigada. Ok, obrigada. Entretanto, se eu quiser usar o meu e-mail pessoal, eu tenho que abrir, como é que é? A conta como é que faço? Se eu abro o calendário no meu e-mail pessoal, é a mesma coisa? O que estou a fazer aqui faço no pessoal? É assim, o que está a fazer aí consegue fazer praticamente tudo no pessoal. Reparou que tinha mais ferramentas aí, não é? Havia coisas que, pronto, que dependendo das versões de escola, e mesmo às vezes depende da versão da escola, porque há o Google escolar, versões premium, versões médias, versões... Pronto, também há essa questão. E a sua deve ser melhor que a minha, porque a minha não tem aqui. Maravilhoso! Sério. Porque eu estive a testar, até para a formação, a testar nos dois calendários e aquela opção que lhe aparece, não me aparece a mim. Agora, se criar uma conta pessoal, o calendário da sua conta pessoal não vai ter estas coisas associadas. Não, teria que... tudo aquilo que eu registro no institucional não está no pessoal. Não. Ok. Não, são calendários diferentes. Ok. Calendários diferentes. É possível importar uns para os outros, mas não é propriamente a coisa mais intuitiva de se fazer. Mas não, eu, por exemplo, uso o meu, porque foi assim, no início comecei a configurar, era o que eu tinha configurado no meu telemóvel, e foi através do telemóvel que comecei a configurar as coisas no calendário, no meu pessoal, portanto, o meu calendário é só eu uso, é o que está associado à minha conta pessoal mesmo, e ela que eu configuro tudo, profissionalmente, pessoalmente, ela que tem tudo. Eu também aconteceu isso, tanto que eu agora, quando fiz, só a única coisa que eu adicionei foi mesmo os feriados, porque eu não tinha os feriados, o resto está lá tudo. Pronto. Ainda bem, tarefas... Porque uso a agenda do telemóvel, está lá tudo, pronto. E está associada à minha conta particular, pronto, está lá tudo. É isso, é como eu também trabalho, na verdade. Pronto, mais alguma questão? Ana Rita? Ana Rita. Podemos colocar no Word e fazer, eu fiz só setembro e dezembro. Ou tínhamos que fazer os meses todos? Pode ser. É assim, o Moodle permite vocês enviarem várias imagens, se não quiserem ter esse trabalho. O Moodle. Agora, como tem que entregar no Moodle esta tarefa, esta da sessão, se quiserem podem arrastar as duas imagens e ele aceita. Se preferir fazer, colocá-las no Word, até pode mandar o Word em vez de mandar as imagens. Posso só enviar o Word, só que eu só tirei setembro e dezembro. Pronto. Tá, obrigada. Ana Santos. No calendário, os eventos aparecem sempre com a mesma cor, ou dá para mudar? Pode mudar. Tem que ser a Ana a mudar para a cor que quiser. Ok? E mudamos no mesmo sítio do... Eu não estou conseguindo. Ana, olha, por exemplo, vou pegar aqui já numa formação, numa coisa que eu tenho, está a ver? Este evento que eu tenho. Vou editá-lo e esta bolinha é aquilo que me define a cor. Ok. Não tenho assim muitas cores disponíveis, mas posso ir mudando. Ou quando cria o evento, pode logo definir a cor que queres. Ok. Está bem? Ok, obrigada. De nada. Então o que é que nós temos que enviar agora? É só o print do calendário, dos eventos que criou agora no calendário. Portanto, eu criei agora o primeiro período.
Pus a barrinha azul. Tiro print disso? Mas, sim, mas só fez isso, Célia. Não Ainda disse. só. Pronto, Tentando então ouvir-vos. não. Só no final, quando tiver tudo introduzido, tudo introduzir, é que faz o print. Vai introduzir o calendário. O calendário. Quer o calendário escolar, alguma horário. tenha. Quer dizer, o horário vai dar muito trabalho, não precisa de introduzir o horário, eu não peço o horário. Espera lá. Eu não peço o O que é horário. que está? Eu sugiro. Deixa-me só. Pus data de início e final de período, já pus. Avaliações, por exemplo, imagino que tem testes marcados com as suas turmas. Certo. Alguma reunião que tenha. Certo. Pronto, agora se puser aí o seu horário, olha, vou trabalhar agora a fazer isso, não vai ter tempo. Pode fazer isso depois se quiser. Eu, por exemplo, não tenho as aulas configuradas, mas claro que se vocês gostam de ter, podem ter perfeitamente. Aqui eu só peço mesmo estas 3 coisinhas, uma reuniãozita ou 2, só para ter ali variedade, vá lá, de eventos criados. É essa a ideia. Ora bem, passam 10 minutos da nossa hora, não sei se alguém já terminou a tarefa ou se consegue fazer a tarefa sem estar aqui, pode, se quiser, sair, está bem? Um problema quando os trabalhos, porque não, parece que nunca foi enviado, fica sempre editado, não sei onde é que, tenho sempre essa dúvida, se foi submetido ou não. Aurélia, quer-me dizer uma tarefa qualquer, por exemplo, já lhe enviou o calendário? Já? Vou ver, está bem? Hélia, está entregue, Hélia, dezembro e novembro. Está, sim, eu senhora. tenho que andei para trás e dizia lá, não foi entregue, não submeteu nada. Eu fiquei... Mas está aqui, está aqui. Pronto, ok, se calhar até já enviei mais que uma vez. Não, estão aqui, 2 imagenzinhas. E também tenho já o trabalho da Maria José Gomes. Dona, posso mandar mais logo? Pode, sim, senhora Cristina. Sim, não há problema. Vou precisar desligar, está bem? Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Posso, Joana, posso? Boa noite. Boa noite, boa noite. Quem quiser sair, está à vontade. Boa noite, então. Até à próxima sessão. Até à próxima. Desculpa, Lúcia e Ana, não sei se estava primeiro. Peço desculpa. Sou eu a falar? Eu não sei quem estava primeiro, se era a Lúcia ou se era a Ana Rita. Não sei, tanto faz. Então vamos lá, Lúcia, que já tem um som ativado. Pode ser. Pronto, estava aqui porque não consigo aqui encontrar onde é que estão os feriados, onde é que eu posso marcar, depois entretanto perdi-me. Não é Lúcia que marca, isso é uma ferramenta pré-definida, entre aspas, do... Acho que está pré-definida. Sim, tem aqui as definições, vir aqui às definições, está a ver o que eu estou a projetar? Definições. Sim. Depois, aqui no geral, do lado esquerdo, tem adicionar calendário. Clica aí e vai a procurar calendários interessantes. Calendários interessantes. E depois há de aparecer aí os feriados regionais, feriados em Portugal. Pronto, está bem, está bem. E aqui vou escolher, portanto, serão os portugueses. É assim, pode pôr outras coisas. Outras coisas, pronto, está bem, está bem. Tá? Pronto, mas fica definido automaticamente. E ele automaticamente aplica, quando aceder de novo ao seu calendário, vai vê-los lá, ficaram aqui todos em verdinhos. Vocês depois também podem mudar a hora dos, não referi isto, mas podem mudar a hora a cor associada aos feriados, ok? Se quiserem uma cor mais, por exemplo, a minha estava a verde fluorescente. Aparece, depois já percebi, aparece aqui azul, mas posso só agora optar. Vocês podem vir aqui à parte dos feriados nos outros calendários, não é? Nos outros calendários, podem também aqui procurar outros calendários a partir daqui, procurar calendários interessantes. Imagino que eu punha aqui agora um dos feriados judaicos, não interessa, um acaso. Depois vocês podem vir aqui às cores, aos 3 pontinhos, e alterar a cor. Calendário, portanto, eles ficarem com cores diferentes, vá lá, não é? Pronto, vou tirar aqui os feriados judaicos, e os meus feriados em Portugal agora estão assim neste tom acastanhado, se eu quisesse lilazinho, tinha lilazinho, portanto também podem fazer esta mudança, está bem? Está bem, está bem.
Agora sim, Posso, entretanto, enviar depois. Estou aqui um bocadinho atrapalhada com o tempo, mas depois envio, está bem? Obrigada. Posso enviar só amanhã? Posso enviar amanhã só o print? Pode enviar amanhã. Eu já tenho aqui a minha neta. Com certeza, claro que sim. Está na hora disso. Está na hora de todos nós. Tenho que ir dar jantar. Está bem. Deus, boa noite, obrigada. Está quase feito. Joana, a Clara. É lá que a Ana Rita está. Oh, Clara, desculpa, a Ana Rita está com o mão no ar. Sim, não reparei. Eu estava entretida na outra coisa. Joana, só uma questão. Eu enviei porque não tinha feito o teste e depois fiz a marcação. Não sei se recebeu, porque eu enviei em Word e depois enviei um em Paint. Vou ver. Digo-lhe já, está bem? Ana Rita, Ana Carvalho, tarefa são 2. Tenho Word só. Só tem Word? Só tenho Word. Só tenho Word só. Ok, eu vou enviar outra vez, obrigada. Quer que eu tire dali o Word ou não vale a pena? Não, o Word está bem, é porque eu depois não fiz a marcação dos testes e era para não fazer outra vez. Esqueça de guardar alterações, quando agora anexo outros fecheiros, guardar alterações, está bem? Sim, obrigada. Queríamos só confirmar, eu e a Carla, se teria recebido já o nosso trabalho, só para confirmar. A Carla está aqui o PDFzinho, que diz calendário, e a Andrea Ferreira também tem o PDFzinho que diz calendário. Ok, Obrigada. Pronto, a tarefa da sessão anterior enviamos então. Está bem, posteriormente. e não se esqueçam também, entretanto, de gerir a questão do portfólio, das tarefas de portfólio, está bem? Sim, Okay. sim, está bem. Então vá, Ok, obrigada. Obrigada. Até para a semana. Obrigada igualmente. Obrigada, igualmente. Até para a semana, obrigada. Obrigada eu, até para a semana. Deus, até para a semana, obrigada. Adeus, até para a semana. Clara, diga-me. Joana, eu fiz o calendário e eu agora tenho o calendário lá no e-mail e não sei o que é que fazer agora. Com certeza tenho que o tirar de lá para enviar, não é? Tem que fazer uma imagem, portanto, aceder ao seu calendário e registro estas... Eu estou no calendário, mas tem que ir alguma função para o para fazer o recorte, não é? Para fazer o recorte do calendário. Recorte. E onde é que eu tenho isto do recorte? Agora já me esqueci. Foi aquelas três opções falar que eu no dei. recorte. Não há problema. Será clicar no... Não. No rato, não. Não. Tem que, para fazer o recorte o que nós queremos é que, de alguma forma, registre aquilo que fez, não é? Então, como é que podemos fazer isso? Ou com a ferramenta de recorte. É o Windows que usa? Sim. Pronto. Sim. Não tem aí a ferramenta de recorte acessível? Aí ou na barra de ferramentas? Não estou a ver aqui. Eu sei que ele também diz aqui. Eu tive aqui a andar aqui às voltas disto. Não vejo aqui. Não, será que... não, extensões, não é nada disto. Bom, isto eu nunca fiz isto, por isso estou aqui às voltas. Clara, consegue ver aquilo que eu estou a mostrar? Eu vou ver aqui o seu. Pronto, sim. Pronto. Eu estou a mostrar a minha tela. Eu aqui, nesta minha barra aqui em baixo, tenho esta ferramentazinha. Sim. Espera lá. Não estou a ver a sua barra. Qual é a ferramenta? Ela está escondida. Está a ver isto que aqui está? Recorte, sim. Sim. Ferramenta de recorte. Esta ferramentazinha permite-me fazer recortes daquilo que eu estou a ver do ambiente de trabalho. Sim, clica-se e depois estende-se o cursor para apanhar a imagem que se quer. Exatamente, portanto, clico em novo e faço o recorte, não é? Do calendário. Sim, e depois vou colocar no guarda isto. No Word. Não precisa, neste caso não precisa, ok? Pode guardar, guarda isto como, não é? Dá-lhe nome, calendário, por exemplo, calendário, guarda o nome de trabalho, depois,
Se quiser fazer o print do mês seguinte, a mesma coisa, vai à ferramenta de recorte, novo, recorta também o mês seguinte, para mostrar os eventos do mês seguinte, e volta a guardar. Eu tenho que ser mês a mês, depois eu fiz até fevereiro. Eu Não, pensava que ia todo, não. e eu não todo. Não, tem que ser mês a mês, sim. Repare, se mudar para ano, nós não perdemos a visualização dos eventos. Está a ver? O que eu pretendo ver com esses print screens é se vocês conseguiram configurar os eventos. Sim. Pronto. Sim. Isso dá para ver, por exemplo, ou no mês, ou eu digo que é o mês, que é o mais prático. Mas pronto, se tem muitas dificuldades, Clara, basta, por exemplo, configurar o dezembro, que se me fizer o print do dezembro, eu vou conseguir ver, pelo menos que configurou a data final de período, não é? Essas coisas. Pois, eu fiz em fevereiro porque era o semestre. Por isso okay. Mas posso pôr no ano, não é? Eu vou abrir então o meu. Depois está-me a partilhar e agora não estou a ver a minha barra. Lá, um bocadinho. Pronto, vou ver se consigo fazer. Ana, desculpe, posso interromper só um minutinho? Desculpe. Enquanto a colega tenta... Era só para dizer que eu já enviei, à partida era só para confirmar. Está bem, Joana, por favor. Enviei agora. Vou ver, Idália, está bem? Joana, se fizer o ano, há algum problema? Está no ano, mas está no ano 2000 e não está no ano letivo. Tinha que ser... Sim, Idália, já percebi. Obrigada, então. Boa noite. Vamos fazer aqui o mês. Clara, quer partilhar a sua tela para eu tentar ajudar? Eu vou ver se consigo fazer. Disse-me que eu tinha que vir aqui abaixo, ver, mas eu não tenho aqui essa do recorte. Não tenho aqui o recorte. Partilhar a tela. Vamos lá ver como é que eu vou fazer. Eu sei partilhar a tela no Teams, mas agora neste aqui não sei se vou saber fazer. Isto para mim já é tudo novo. É em baixo, deve ter aí algo a dizer como partilhar a tela. Mas eu não... Não é aqui. Mas eu não tenho essa ferramenta aqui. Compartilhar a tela não tem, não é? Não estou, porque não estou aqui consigo. Eu vou abrir a sua... Pronto. Partilhar tela, sim, tinha que ter, não é? É aqui. No Zoom. Sim, eu já estou no Zoom. Mas partilhar tema é aqui embaixo nesta barra? Sim, é esta coisinha com a seta, sim. Sim, pronto. E agora faço o quê? Para partilhar aqui neste sistema. Eu já estou a ver aqui o ecrã, mas deve ser o seu. Um calendário, deve ser o seu, não é o meu. Não é? Não. Não, é o meu, porque o Teams, sim, eu tenho aqui, sim. Pode compartilhar só para eu tentar ajudá-la. Sim. Desculpa. Aciona. Vou acionar aonde? Aciona o ecrã, onde está a ver o calendário. Sim, já cliquei. E depois? Som, vídeo... Pois eu devia... tela... não depois tem que clicar em compartilhar. É só tem que clicar em compartilhar. Sim, espera lá. Então não estava... Pronto. Será assim? Sim. Pronto, sim. Já está. Já apanhei. Sim. Ainda não estou aqui... Sim. Ok. Eu fiz... Já tem os feriados. A janeiro não tem nada, não é? Assim Não fiz nada em janeiro. Só fiz... janeiro não tenho. Então passo para fevereiro. Fevereiro tenho, portanto, o final do período, do semestre, e em dezembro é que eu tenho as reuniões e em novembro também reuniões. Foi o que marquei com cursos diferentes, penso eu que fiz assim. Pelo menos tentei fazer. Pode andar para trás, por favor, só para eu já agora ver. Sim, então eu vou começar em setembro. Já estou... não, vou fazer... desapareceu. Eu vou fazer aqui. Pronto. Isto aqui... Já vem em agosto. 2021, está em 2021. Tem que ir para 2022.
Joana, deixa-me só falar só para ir embora. É o seguinte, eu só consegui pôr 3 imagens, porque ele disse que tem limite. Só limita a 3. Limitou por causa dos megas. Do tamanho, não há problema. Sim, tamanho. Eu pus setembro, outubro e novembro, acho eu. Está bem? Não há problema, Ana. Tudo Pronto, ok. confirme só se recebeu. Ana Santos, está aqui. Novembro, outubro e setembro. Pronto. Ok, Tá? então. Obrigada. Até à próxima. Nada. Adeus. Olha, foi-se embora. Eu acho que a Clara caiu. Caiu. Acho que sim. Vou aguardar um bocadinho a ver se ela tenta entrar outra vez. Então vá. Obrigada, Ana. Obrigada.